Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre sílaba, né? Aulas anteriores conversamos um pouco sobre fonética, fonologia, falamos sobre transcrição fonética de consoantes, de vogais, de semivogais, bem como alguns conceitos extremamente importantes para o entendimento desta primeira parte da gramática intitulada fonologia. Vamos retomar a nossa fala do módulo anterior, falando sobre o que é uma palavra monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá? Então, de acordo com o número de sílabas, lembrou? Separa a palavra, né? Na separação dessa palavra, alguns fonemas ficam juntos e alguns fonemas, eles se separam. Não é isso? Que são representadas aí pelas letras, né? Lembrou? Letra, representação gráfica, fonema é o som. Então, como que nós separamos palavras? Nós separamos muito as palavras pelos sons, não é isso? Então, uma sílaba, por exemplo, pode ser formada por um único fonema, como pode ser formado por 3 fonemas, 2 fonemas. Tudo depende da palavra, tá bom? Então, vamos observar aqui. Quanto ao número de sílabas, uma palavra pode ser monossílaba. Mono, já diz, mono, uma sílaba, tá? Uma única sílaba. Flor, tá? A palavra flor a gente não separa. Até porque você, a pronuncia num fôlego só, flor. Não tem como falar flor, né? Flor, tá? Flor. Palavra mar. Não dá para você separar, por exemplo, né? Dessa maneira. Ai, professora, ninguém faz isso, professora. Ai, ninguém fala Até porque você com toda certeza vai se lembrar do que eu disse. Não existe sílaba sem vogal. Separou sílaba, né? Você percebeu que existe uma sílaba que não tenha vogal. Separe-a novamente, porque esta palavra com toda certeza foi seccionada, dividida de maneira errada. É monossílaba, ok? Dissílaba, 2 sílabas. 2 sílabas. Palavra ai, ai, que é diferente do que? Do ai, ai. Ai, interjeição, né? Ai meu pé, ai minha mão, ai. É um único respirar, tá? Ai é monossílaba, mas o ai é dissílaba. Café, tá vendo? São 2, né? São 2 momentos para você proferir aí essa palavra, café. Mina, tá? Então, 2 sílabas, 2 e 2. Agora, uma palavra também pode ser trissílaba. Trissílaba, 3 sílabas. 3 sílabas, tá? Vamos separar. Camada. Perspicaz. Perspicaz. Tá vendo, Não tem como a gente separar aqui, porque aí você teria 2 consoantes e nenhuma vogal. Então, lembrar do conceito. E por último, polissílaba. Poli. Passou de 3, é uma palavra polissílaba, tá? Então, polissílaba, vou anotar aqui, mais de 3. Então, se você tiver 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, né? Vamos imaginar as palavras aí, você vai ter uma palavra polissílaba. Gramática. 1, 2, 3, 4 sílabas, ela já é uma polissílaba e não uma trissílaba. Ótimo. Agora que você já entendeu, né, que uma palavra constituída
por uma sílaba, ela é monossílaba, por duas, dissílaba, 3, trissílaba e mais de 3, polissílaba. Vamos nominar, né, entender o que são esses encontros vocálicos. As vogais, quando elas se encontram na mesma sílaba ou não, né, elas têm nominações diferentes. Então, o que é um hiato? Nós estamos falando de encontros vocálicos. Nós estamos falando de vogais, tá bom? O que é um hiato? São duas vogais, mas são duas vogais o que, professora? Que se separam, tá? Então, em um primeiro momento, quando você vê duas vogais juntas, certo? Duas vogais juntas. Separou a palavra em sílabas. Uma vogal fica de um lado e a outra vogal de outra. O que você tem? Você tem um hiato, tá? Vamos ver um exemplo de um hiato? Quando você diz lá, vou, o. Tá vendo? Ó, vou, o. Você tem aqui uma vogal e aqui outra vogal. Só que uma ficou na primeira sílaba e a outra ficou na segunda sílaba. O que é isso? Um hiato. Um outro exemplo, né? Porque esse aqui pode até ser mais fácil. Hiato formado por vogais idênticas. Vogais idênticas sempre se separam, tá bom? No nosso próximo módulo, nós vamos conversar, inclusive, como separar sílabas, tá bom? Algumas dicas de separação silábica. Sa, is, te. Olha lá, na palavra saíste, você tem o A e você tem o I. Só que o A ficou na primeira sílaba e o I ficou na segunda sílaba. O que é isso? Um hiato. Agora, se você tiver, tá, duas vogais na mesma sílaba, duas vogais na mesma sílaba não podem mais ser hiatos. Olhou a palavra, tem duas vogais lá, tudo bem? Separou, mas as duas vogais ficaram na mesma sílaba, você não tem mais hiato. O que você tem? Você tem um ditongo. Qual é a diferença? A diferença é que o ditongo, ele pode ser classificado em ditongo crescente ou ditongo decrescente. Quando é que ele é um ditongo crescente, pessoal? Ele é crescente quando a semivogal vier primeiro, tá bom? Então, se você tiver esta ocorrência aqui, ó, semivogal mais vogal, você vai ter o que nós chamamos de ditongo crescente. Então, vamos ver a pátria. Separando a palavra pátria, não ficaria assim, pátria, pátria. Ops, aqui apareceu o I e o A. Quem é mais forte, o I ou o A? Vamos observar de novo. Pátria, pátria, tria. Professora, o A é mais forte. Então, o que você tem? Você tem o I, que é uma semivogal, e você tem o A, que é a vogal. Olha lá, pátria. Semivogal vem antes da vogal, você tem mesma sílaba, ditongo. Ditongo crescente. Separemos a palavra sério. Sério. Ó, sério. Quem veio primeiro? O I. Ele é o mais fraco? Vamos ver. Sério. Ó, foi pronunciado bem rapidinho, não foi? Sério. Então, o que você tem? Você tem o I sendo semivogal, mais o O sendo a vogal. Semivogal mais vogal, ditongo crescente. Agora, para ser decrescente, você tem que ter a seguinte, tá? A seguinte ocorrência. A vogal vem antes da semivogal. Por exemplo, na palavra cai. Cai, não é cair. Se fosse cair, ó, cair. Cair é um hiato. Agora, cai. Cai, ela é uma monossílaba, ela não se separa. Cai,
cai. Veja que o A, ele é o mais forte. O A é a vogal. O que é o I? Semivogal. Duas vogais na mesma sílaba, ditongo. Vem a vogal antes, ó, a vogal apareceu antes, depois a semivogal, você tem um ditongo decrescente. Moita. Vamos separar a palavra moita? Moita. Ela é uma dissílaba, não é? Moita. Na palavra moita, quem é mais forte? É o I? Você fala moita. O O é mais forte, não é isso? Então, você tem o O sendo vogal e esse I sendo a semivogal. Vogal mais semivogal, nós temos que tipo de ditongo? Decrescente. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós falamos sobre hiato, duas vogais que se separam na mesma sílaba. Hiato. Agora, se nós temos duas vogais que não se separam, nós teremos um ditongo. O ditongo pode ser crescente se a semivogal vier antes, decrescente se a vogal vier antes. Mas, antes de irmos para as consoantes, vamos falar sobre o tritongo, tá? Tritongo. Professora, um tritongo? Sim, um tritongo, tá? Tritongo, o que te lembra Três, né? Tricampeão, três. Tritongo significa o quê? Três vogais juntas na mesma sílaba. Mas, professora, três vogais? Não necessariamente. Existe uma vogal só. Então, você vai ter um tritongo toda vez que você tiver uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Onde? Na mesma sílaba, porque tritongo não se separa. Tudo bem, pessoal? Ó, tritongo não se separa, ditongo não se separa, hiato se separa. Né? Então, tritongo, semivogal, mais semivogal. É possível, professora, isso? Claro! Uruguai. Olha só, já separei para vocês verem. Uruguai. O que nós temos aqui na última sílaba? O, semivogal. O A, vogal. E o I, semivogal. Uruguai. Ah, ó, você vê que é o A, que é o mais forte, ó. Uruguai. Guai. Então, o U é fraco, o I é fraco. O A é forte. O A, ele é um núcleo silábico. O núcleo dessa sílaba é o A. O U aqui é vogal, vogal. Interessante que vocês observem que o U aqui, ao contrário desse, ele já não é mais vogal, ele é semivogal, tá? Então, vou aproveitar para retomar aquela fala. Sozinhos na sílaba, o U sempre será vogal. Dentro de uma sílaba, quando houver mais de uma, o U funciona ou cumpre o papel muito bem de uma semivogal, tá certo? Então, vale a pena pronunciar a palavra. Continuemos. Nós acabamos de falar dos encontros vocálicos, mas as consoantes, elas também podem se encontrar numa sílaba, não é verdade? Eu não posso, por exemplo, ter prato, olha lá, prato, você tem o P e o R. O P e o R é um encontro de consoantes, não é isso? Blusa, o B e o L também constituem um encontro de consoantes. Quando a gente separa prato, se você separa assim, prato, não é isso? Como você separa blusa? Blusa. Toda vez que você tiver um encontro consonantal e ao separar as sílabas, tá? Esse encontro estiver na mesma sílaba, você tem o que nós chamamos de encontro consonantal perfeito, porque eles se encontram na mesma sílaba, tá? Eles se encontram na mesma sílaba. Ó, o P e o R está na mesma sílaba, o B e o L está na mesma sílaba. Mas, e quando nós separamos a palavra abdicar? Abdicar. Olha o encontro aqui, ó, o B
e o D. Aqui é o C e o R. Como nós separamos a palavra abdicar? Abdicar. Não é assim? Abdicar. O fato é que agora o B ficou em uma sílaba e o D ficou em outra. É um encontro consonantal? É. Até porque o encontro consonantal, você vai perceber que cada letra tem a sua identidade fonética. Ó, o B tem som e o D tem som. Tá? Abdicar. Corte. Como que nós separamos corte? Corte. Não é assim? Corte. Toda vez que você tiver duas consoantes, correto? Que se separam, você continua tendo um encontro consonantal. Só que agora esse encontro consonantal será chamado de imperfeito. Por quê? Porque esse encontro nós teremos o que? Em sílabas separadas. Tá? Sílabas separadas. Quem, professora, fica em sílabas separadas? As consoantes. Ó, em uma sílaba, na outra sílaba. Em uma sílaba, na outra sílaba. Correto? Continuemos. Vamos falar sobre os dígrafos. Eu preciso que você preste muita atenção nisso. Dígrafos. Os dígrafos podem ser vocálicos ou os dígrafos podem ser o quê? Consonantais. Vamos falar sobre os dígrafos vocálicos primeiro, tá bom? Dígrafos vocálicos. Eu coloquei aqui do ladinho para você ir comparando, tá? Dígrafos vocálicos. O que são dígrafos? Tá? Primeira coisa, dígrafo. Dígrafo nada mais são do que duas letras e um som, tá? Duas letras, um som. Então, toda vez que você tiver duas letras, mas que no momento da fala, do pronunciar, você tem só um som, você tem um dígrafo, tá? Isso é dígrafo. Vou repetir. Aqui. Por que isso não é dígrafo? Você tem duas letras, mas você não tem um único som. Por quê? Prato. Você tem um som de P, e som de R, prato. Então, isso nunca será um dígrafo. Se você tem duas letras juntas e cada uma tem um som, isso possivelmente seja, então, um encontro consonantal. Tá? Agora, é diferente de CH, tá? CH, você tem duas letras, não tem o CH? Mas quando você pronuncia, é um som, isso é um dígrafo, tá? A diferença é que existe o dígrafo formado por consoantes e o dígrafo formado por vogais. A minha proposta foi que nós comecemos pelas vogais. Então, o A e o M, e o A e o N não são duas letras? São duas letras, mas que representarão um único som. Olha lá o exemplo, campo, antena. O A e o M, aqui, tanto aqui quanto aqui, serão representados por esse A nasal. E o M, E e N, serão representados por um único som, que é esse E nasal. Exemplo, sempre, gente. I, M, I e N serão representados foneticamente por esse I, né, nasal. Limpo, tingir. O e M, O e N são representados foneticamente por esse O com til. Exemplo, ombro, tonto. U seguido de M, U seguido de N são representados foneticamente por esse I com um tiozinho. Ou seja, tumba, sunga. Resumindo, aqui, né? Onde eu estou assinalando para vocês, quando nós formos fazer a transcrição fonética, são duas letras, mas na transcrição um som. Ele é um dígrafo, só que é um dígrafo que resulta em vogais. Por isso são o quê? Dígrafos vocálicos.
Agora, os dígrafos consonantais, eles resultam em sons de consoantes. Por isso mesmo, 2 letras, um som. CH. Qual é o som do CH? É o som de sh, como por exemplo, chuva. LH. Qual é o som? I, como por exemplo, milho. 2 letras, um som. NH. Qual é o som dele? Esse aqui, ó. Tá? Exemplo, sonho. Tá? 2 letras que serão representadas por um único som. Dígrafo. RR, tá? Som o quê? Lembra daquele som forte aqui, ó? Tá? Barro. 2 letras, um único som. Dígrafo. SS. Assunto. Assunto. Tá? 2 letras, um único som. Ascensão. Ascensão. Olha o SC. SC. Você não fala ascensão, você fala ascensão, ascensão, ascensão. Então, esse SC tem o som de S, 2 letras, um som. S cedilha, cresça. Cresça. A gente não fica dizendo cresça, cresça. Você fala cresça, 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 tá? Então, 2 letras, um único som. XC. XC. Exceção. Você não fala exceção, você fala exceção. Não é isso? Exceção. Então, X, C, único som de S, né? De X, S, exsurdar. Ó, tá? Exsurdar. Você não fala exsurdar, tá? Exsurdar. Então, você tem aqui 2 letras, um som. G, U e QU, cuidado aqui, cuidado aqui, tá? GU e QU. GU, quando tiver um único som, ele será um dígrafo. Exemplo, guelra, guelra, tá? Guelra. Então, esse GU tem um som de guelra, tá? QU, QU tem o som de K, quilo, quilo, né, ó, quilo, tá? Então, 2 letras, um som, nós teremos dígrafo. Pessoal, hora de colocar a cabeça em ordem, tá? Então, nesta aula nós falamos que uma palavra pode ser monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, tá? Depois falamos que os encontros vocálicos podem ser o quê? Chamados de hiato, 2 vogais que se separam, correto? Ficou na mesma sílaba. O que é mesmo? Um ditongo. Ditongo crescente se começar pela semivogal. Decrescente se começar pela vogal. Tritongo, quando nós tivermos necessariamente a seguinte ordem: semivogal, vogal e semivogal. Depois, conversamos sobre o que é um encontro consonantal. 2 consoantes, cada uma com o seu som, tá? Se no momento em que nós separarmos a palavra, as 2 consoantes ficarem na mesma sílaba, encontro consonantal, perfeito. Se separaram, encontro consonantal, imperfeito. Agora, nós podemos ter um dígrafo. O que é dígrafo? 2 letras, um som. Eu olho para as 2 letras, mas elas têm um único som. Os dígrafos, quando resultarem em sons de consoante, são o que? Dígrafos consonantais. São dígrafos consonantais. O que? NH, LH, RR, SS, que mais? CH, XC, SC, XS, GU e QU, tá? Toda vez que 2 letras e um som. Mas nós também temos os dígrafos vocálicos, tá? O que são os dígrafos vocálicos? O A, o E, o I, o O e o U, seguidos de M
ou N, não ao final da oração. Perdão, não ao final da palavra, tá bom? Então, nós teremos 2 letras e um som, tá? Que é o som que nós chamamos de som nasal. E, para terminarmos esta aula, deixar bem claro para vocês, né? Que GU e QU, elas serão chamadas de dígrafos quando você tiver o quê? 2 letras e um único som. Tá certo? É isso, pessoal. Nos encontramos na próxima aula.